Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre o mercado do café. Depois das questões climáticas, aliás, ainda durante as questões climáticas, o foco no clima, não só aqui no Brasil, mas também com relação ao Vietnã. Lembrando mais uma vez que o café robusta, o Conilon na Bolsa de Londres, disparou lá no finalzinho do mês de abril, lá pelo dia 25 de abril, chegou a bater uma máxima de 4.546 dólares por tonelada, e de lá para cá apresentou uma queda superior a 1.100 dólares por tonelada. Tudo isso diante de especulações, diante do clima e, lógico, da incerteza em relação à safra do café robusta no Vietnã. Chuvas que não chegaram a tempo e que ainda estão sendo aguardadas numa tentativa de reverter essa situação. Tudo isso refletiu nos preços do café no mercado internacional, principalmente no café arábica. Mas vamos fazer um resumo, vamos acompanhar o que está acontecendo nesse momento. Portanto, nós vamos direto a Santos conversar com Eduardo Carvalhais, do Escritório Carvalhais, que mais uma vez está conosco aqui. A quem eu agradeço a participação. Prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro, Carvalhais. Boa tarde, prazer em falar com vocês também. Bom, o clima continua direcionando as negociações, as cotações do mercado do café, tanto no Vietnã quanto aqui no Brasil, prestes a uma safra, é isso? Exato, né? Ou seja, nós tivemos uma alta muito forte em abril, tanto no Robusta Conilon como no Arábica, devido às condições climáticas, sim, mas também com a rolagem dos contratos que venciam em maio para julho. Né? Essa rolagem foi dura, causou lá grande movimento entre fundos de investimentos, operadores em Nova York, deve ter causado lucros e prejuízos grandes, e depois que acaba a rolagem, é natural que haja um refluxo nas cotações. Como havia subido forte, eles caíram forte também, mas continuam numa base de preços bastante boa. Os problemas continuam os mesmos, a nossa análise aqui no escritório Carvalhais é que os fundamentos continuam os mesmos, ou seja, primeiro estoques baixos, para não dizer zerados, aí em todo o mundo, tanto nos países consumidores como nos países produtores. O mundo depende agora da safra do ano, e com os problemas climáticos se repetem, estamos numa fase de muitos problemas climáticos, não só no Brasil, como em todos os países produtores de café, a situação vai continuar com esse sobe e desce. Nós estamos começando a colheita de café, a de Conilon já avançou mais, a de Arábica está muito no começo, e o que a gente ouve que não são bons, né? Ou seja, há uma quebra de renda, tanto no Conilon Robusta como no Arábica, é muito cedo para a gente ter uma ideia melhor do que vai ser a safra 24 de café no Brasil. E a outra coisa também, que certamente nós vamos ter algum reflexo no Arábica, vai ser na qualidade de boa parte da safra. Não toda, sempre uma parte se salva com boa qualidade. Os primeiros números, como eu disse, não são bons, mas é cedo. Nós temos que esperar. Lá para o início de junho, nós vamos ter uma ideia melhor, formar uma ideia melhor do que será a safra 24 do Brasil. Vamos continuar embarcando o café. Os embarques finais de abril não saíram, não foram divulgados pelo Secafé ainda, deve ser divulgado amanhã ou no início da próxima semana. Os produtores de café brasileiros aproveitaram essa alta forte em abril para vender café, tanto no Arábica como no Conilon, e isso vai refletir, vai ajudar os nossos embarques, tanto de abril, principalmente o de maio. A tendência é cair um pouco, porque estamos entre safra, e a nova safra só vai entrar com força no mercado a partir de agosto. Né? Entra um pouco de café em junho, entra um pouco de café da safra nova em julho, mas só a partir de agosto que ela começa a dominar nossas exportações. É tudo incerto, o clima continua difícil, é só nós olharmos esse desastre que nós estamos acompanhando no Rio Grande do Sul, uma coisa nunca vista. Continua esse desastre. Então, nós temos que botar as barbas de molho aqui com as nossas regiões produtoras de café. Já o anúncio da chegada do Laninha no segundo semestre, não sabemos exatamente como é que ele vai impactar as nossas lavouras de café, mas certamente vai trazer também algum desgaste para isso tudo. Temos que acompanhar o dia a dia e não há como fazer uma previsão de nada. É uma interrogação o futuro disso tudo. Agora, o que vai continuar dominando o mercado são esses estoques muito baixos, praticamente zerados, tanto nos consumidores como aqui. Não adianta falar que está entrando uma safra nova. Que bom que está entrando a safra nova, ela é necessária para nós abastecermos os consumidores do mundo todo,
Mas não vai sobrar nada no final desse ano safra para 25. Aí vamos torcer de novo para que 25 a safra venha cheia, venha boa, não só no Brasil, como nos outros países produtores de café. Bom, é certo que esse mercado é muito incerto, né? Esse que seria o termo talvez mais correto e apropriado, né? Não dá para fazer uma previsão nesse sentido. Agora, esses preços, cotações, aliás, no mercado internacional, refletiram um pouquinho no mercado interno, mas não havia aquele café para poder ser negociado aqueles preços do mercado internacional. Será que o produtor ainda vai observar algumas cotações, uma recuperação, talvez atingir os mesmos patamares anteriores? Ou isso é improvável diante dessa safra que vem chegando pelo Brasil, mesmo que ainda com qualidade, mesmo com talvez os grãos ainda afetados aí pelo clima? Qual que é a avaliação que faz nesse sentido, Carvalhais? Olha, é muito difícil de saber, como você mesmo falou e eu estava falando aqui antes. É lógico que cada vez que chega mais perto da entrada da safra nova no mercado, a tendência do especulador é achar que está tudo em ordem. Mas há também o problema climático. Nos últimos anos, depois, nos últimos anos, que eu falo não são nos últimos 2 ou 3, mas nós não estávamos tendo problemas climáticos sérios antes daquela grande seca que nós tivemos, e as entradas de safra estavam sendo tranquilas. Mas antes, se nós olharmos para 10, 15 anos atrás, quando entrava a safra, nós chegávamos aí em junho, se de um lado o café começava a ser colhido, do outro chegavam as frentes frias. E com isso o cafeicultor se retraía e os preços subiam. É muito difícil, nós sabemos como é que vai ser o clima desse inverno. Provavelmente o Laninha não vai influenciar ainda, porque dizem que ele só vai chegar no segundo semestre. Nós temos que aguardar. Se começar a entrar muitas frentes frias, a tendência também dos vendedores é se retrair. Tudo isso vai impactar o mercado e dificultar essas análises. A chave do mercado é aquilo. Antes, quando nós tínhamos um problema climático sério, nós tínhamos estoques. E os estoques podiam ser cafés velhos, cafés que não eram o que o mercado exatamente queria, mas era café. Agora nós não temos. Nós tivemos um problema sério agora nesse inverno ou no próximo inverno. Isso vai impactar forte no mercado porque não tem estoque. Ao mesmo tempo, o consumo continua bem. Os números que chegam no Brasil de consumo são bons, de todas as variedades de café. Não faz nem um mês que a entidade nacional dos torrefadores americanos disseram que o consumo lá estava no melhor momento dos últimos 20 anos. Os números que chegam da China são bons, da Ásia no geral. O consumo cresce no Vietnã, cresce na Indonésia, que são produtores de café também. Há um problema no Vietnã sério, não só de clima, como também de uma migração das áreas de produção de café para outros produtos. Tudo isso também vão levar 2, 3 anos para nós termos uma ideia melhor de como é que vão ficar a produção no Vietnã. A Indonésia, o consumo que está crescendo lá atrapalha, assim, as exportações deles. Por outro lado, hoje saíram notícias de problemas climáticos do México, que não é um grande produtor, já foi maior, mas ele é um grande processador de café para os Estados Unidos. Ou seja, os problemas continuam. E esse sobe e desce na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Londres, e os preços vão continuar. Aqui no Brasil, o mercado físico só teve um bom momento em abril, com essa subida de preço, e agora refluiu nesse começo. Os preços caem, as ofertas baixam de preço, e o volume de negócios também cai junto, e cai forte. Não só porque os preços caíram, mas porque nós estamos a entre safra também. Bom, e de alguma forma ainda fala-se no mercado de que, num primeiro momento, todo esse problema no Vietnã impulsionou os preços do Robusta lá na Bolsa de Londres e, consequentemente, o Arábica também no mercado de Nova York. Agora está sendo o contrário, né? O Arábica está dando suporte para o Robusta. Tem uma lógica nesse sentido, ver algo que possa, né, pelo menos dar um suporte para os preços do Arábica e também pro Robusta futuramente, no curto prazo? Tem essa lógica no mercado, Carvalhais? O Vietnã, esse problema no canal de Suez, nunca nós tivemos uma diferença tão pequena de preço entre o Robusta e o Arábica como nós tivemos esse ano. E isso é uma coisa curiosa, vamos ter que ver como é que vai se desenvolver nos próximos tempos. Porque você tem que lembrar também que o consumo cresce forte no momento na Ásia, são novos consumidores. E os novos consumidores estão abertos a paladares diferentes.
O consumo de solúvel cresceu no mundo todo, cresceu na Ásia, há também uso nos blends de café torrado e moído de mais robusta, e nós vamos ver como é que vai ser isso, se esse diferencial vai continuar pequeno assim ou tende a crescer novamente. Eu imagino que tende a crescer, porque se o diferencial continuar apertado, o que nós vamos ver é um aumento na produção do robusta, que é muito mais fácil, muito mais produtivo, e uma queda na produção do arábica. Né? Hoje o arábica tem mais de 50% do mercado mundial. Muita gente acha, inclusive nós, que a tendência é ficar 50% a 50%. Aqui no Brasil também, nós temos muitas terras para produzir robusta. A Rondônia tem que ser mostrado um campo fértil para isso. E se os problemas do Vietnã continuarem, nós vamos, em pouco tempo, ver o Brasil ser não só o maior produtor de arábica do mundo, mas também o maior produtor de robusta. Isso é possível acontecer, é provável que aconteça, mas não é certo. Bom, e de alguma forma, resumindo, com relação a essa questão da oferta global, principalmente com relação ao clima, toda essa incerteza segue dando suporte para o café, pelo menos num primeiro momento, até a safra, porque a demanda vai continuar e cresce, continua sendo o principal fator aí para impulsionar ou pelo menos dar suporte aos preços, né? Ou seja, é um momento de incerteza, não, Carvalhais? Sim, eu não tenho dúvida que esse ano, início do próximo ano, os problemas climáticos não vamos discutir, como eu sempre falo, a causa dele, porque tem duas linhas que falam, mas de todos eles, seja uma linha como a outra, ninguém fala que isso aí vai regularizar antes de 2030, mesmo o pessoal que fala que isso é uma fase do sol. Né? Então, nós vamos continuar com esses problemas, como eu disse, o consumo vai bem, e a outra coisa é que aqui no Brasil, o cafeicultor se capitalizou, uma parte dele está capitalizado, eles investiram muito para aumentar a produtividade também, e eles não estão dispostos a vender café barato, que a gente nota também na posição desses cafeicultores todos. Eles têm vendido aos poucos, aprenderam a vender nesses momentos de alta. As vendas para a entrega futura diminuíram esse ano e para o ano que vem, também em razão de todas essas dificuldades que nós estamos assistindo, né? Então, é um momento novo, mas nós vamos ver muita emoção nesse mercado, muito sobe e desce. Eu fico curioso para saber como é que vai ser a rolagem lá em junho, dos contratos com vencimento em julho. Né? Vamos ver se ele vai impactar, isso vai depender muito do clima, vai depender muito das informações sobre como é que está a colheita do café no Brasil, a qualidade da safra, o tamanho da safra, a quebra que houve com esses momentos grandes de calor forte que nós vivemos aí no semestre passado, no início desse ano. Quero lembrar também que no momento, nós estamos em maio e estamos numa fase de muito calor, tanto nas regiões produtoras de café, como no sudeste brasileiro como um todo. Aqui em Santos, o calor que nós estamos enfrentando nos últimos 10 dias, as temperaturas são de alto verão. É uma coisa impressionante isso também. Vamos ver como tudo isso impacta para a produção brasileira de café nesse ano, de 24 e em 25 principalmente. E o calor aqui também na capital paulista muito forte, o tempo muito seco, né? Ainda no litoral tem uma brisa, né? Mas em outras regiões o tempo dá para poder pegar praticamente o ar, né? Com as mãos, é lógico que isso só uma figura de linguagem, né? Agora, só para finalizar, o problema do clima não é só no Vietnã, o problema do clima não é só no Brasil, outros países que são produtores, que dependem ainda da importação de café no Brasil para poder acompanhar, equilibrar o próprio mercado, também enfrentam problemas com o clima, como você mesmo acabou de citar, o próprio México, né? Ou seja, interferência direta no clima e incertezas em relação a isso, não? O México é importante pelo seguinte, ele acende uma luz amarela aí sobre a produção de café em toda a América Central. Né? Ou seja, se eles estão com problema, é provável que aqueles produtores da América Central também estejam enfrentando os problemas climáticos. Fora o problema de mão de obra, de migração da mão de obra deles forte que está havendo lá. Eles reclamam muito disso também. É o clima e a mão de obra. E aqui no Brasil, agora se ajeitou, se conseguiram chegar num acordo para esses problemas trabalhistas que nós estamos tendo para registro dos colhedores de café. Vamos ver se isso resolve, foi uma coisa importante. O Conselho Nacional do Café participou disso também. Eu espero que tenha sido resolvido e que se consiga com que os trabalhadores venham e se registrem para poderem trabalhar na colheita dessa safra 24. Isso estava deixando muito apreensivos os cafeicultores de arábica
mesmo uma parte de Conilon, e também o pessoal que produz em montanha, porque não estavam conseguindo mão de obra em quantidade suficiente para que a safra corresse bem. Agora, parece que esse problema vai ser resolvido. Nas próximas 2, 3 semanas vamos saber disso. Fora essa questão também de mão de obra, né? Um problema mais sério aí, né? Deve ser equacionado. Equacionado, pelo menos é o que a gente torce para que aconteça. Eduardo Carvalhais, muito obrigado pela tua participação. Quer deixar alguma observação final, algum recado? Não é isso, é prestar muita atenção, o cafeicultor continuar trabalhando como está trabalhando, prestar atenção na colheita, colher com qualidade, a qualidade vai ser muito importante nesse ano, e aproveitar os bons momentos para vender café. Ele vem fazendo isso e acho que ele está colhendo os resultados disso. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado. Bom, e a todos que estiveram conosco, eu lembro mais uma vez que você pode nos prestigiar nas mídias sociais aqui do Tempo e Dinheiro. Vá lá, né, além de curtir as mensagens, as informações, compartilhe, né, se inscreva também nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro e avise os amigos sobre o Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro, um clube seleto de produtores muito bem informados do que acontece na agricultura, na produção de alimentos nesse Brasil, o Brasil e também para o mundo. Está aí o clube 19998132915. E a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Até uma próxima.